Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é uma aula de revisão sobre os principais assuntos que nós falamos ano passado sobre o sétimo ano. Então essa aula é especialmente para a galera do sétimo ano do ano passado, do ano de 2022. Então vamos lá. Entre muitos conceitos principais que trabalhamos no ano passado, tem um tema muito importante que é justamente sobre as características do território brasileiro. E nós vamos relembrar alguns conceitos importantes que nós estudamos sobre esse tema. E um dos primeiros temas é justamente essas características do território brasileiro. E vamos começar falando principalmente sobre o relevo brasileiro, que é um assunto muito importante e de suma importância para nós estudantes. O relevo, ele nada mais é do que o conjunto de formas que nós observamos na superfície terrestre. E ele pode ser formado por alguns agentes, os agentes internos ou agentes endógenos, que são motivados, que são causados pelos fenômenos de tectonia, pelo movimento das placas tectônicas e também os agentes exógenos, que são causados por agentes externos, como o vento, a água da chuva, água de rios, mares e etc. Então, esses agentes eles podem ir modulando as feições terrestres de acordo com, por exemplo, a erosão que o vento ou os agentes biológicos, como a chuva, vai causar, e também o vento que vai ter um importante papel, por exemplo, na formação de dunas, que vai justamente carregando esses sedimentos para alguns lugares. As principais formas de relevo que nós conseguimos encontrar na superfície terrestre é justamente as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Mas vale ressaltar que no Brasil não existem montanhas. Então os tipos de relevo que você vai encontrar no Brasil são justamente os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos eles são considerados como áreas elevadas que possuem feições planas ou onduladas, mas que ao seu redor existem a presença de planícies ou de depressões. Então essas partes mais altas são consideradas planaltos. As planícies são áreas, como o nome já sugere, são áreas planas, que vão ser formadas principalmente pela deposição de sedimentos, seja de rios, seja de mares ou de diversos tipos de fenômenos que acontecem. E, por fim, as depressões. As depressões são áreas mais baixas e elas são motivadas principalmente pela erosão. E uma outra característica marcante do Brasil é justamente os rios, a hidrografia brasileira. Isso porque o Brasil ele ocupa uma posição de destaque em relação à hidrografia, isso porque ele possui uma grande quantidade de água e principalmente a bacia amazônica, que é a maior bacia, que possui o maior rio do mundo. Então, de acordo com isso, o Brasil vai ser um país muito rico e muito beneficiado com as questões da água. E como eu mencionei, a bacia amazônica, que ela possui o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, e essa bacia amazônica, ela vai ocupar cerca de 45% de todo o território nacional e também ela vai ocupar mais 8 países ao longo de suas extensões. E além da bacia amazônica, o Brasil possui outras grandes quantidades de bacias hidrográficas, como, por exemplo, a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do Atlântico Leste, a bacia do Atlântico Sul, a bacia do Atlântico Sudeste e a bacia do Rio Uruguai. E neste momento vamos falar também sobre os climas do Brasil. Antes de falar sobre clima, vamos relembrar basicamente o conceito de clima e tempo, que é algo que é muito confundido. Então, primeiramente, o conceito de tempo, o tempo ele vai ser a condição atmosférica de um local em determinado instante. Então, se ele é em determinado instante, significa que ele pode ser mudado. Então, o tempo é justamente essa variação do tempo atmosférico, essa variação atmosférica. Então, por exemplo, em um momento está formando chuva, em um outro momento está fazendo sol, bastante sol. Então, isso vai ser justamente o tempo. Já o clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo atmosférico terrestre em determinado local. Então o clima ele vai ser uma coisa mais fixa, ele vai ser algo presente. Por exemplo, o clima do Maranhão
ele é composto por um período de seca, um período de bastante sol e um período de chuva. Então, isso vai ser o clima do Maranhão. Então, essas características físicas presentes, que são fixas, isso vai ser o clima, enquanto o tempo vai ser justamente essas variações. E no Brasil, você vai encontrar 6 tipos de clima. São eles: o equatorial, o tropical semiárido, o tropical litorâneo, o tropical de altitude e o clima subtropical. E um outro ponto muito importante do Brasil é justamente sobre a vegetação. E no Brasil vai possuir bastante destaque também, justamente por possuir a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e também que ela abrange não somente o Brasil, mas mais 8 países da América do Sul. Então, por isso o Brasil vai ter um grande destaque nessas questões de vegetação. E além da floresta amazônica, vai haver também outras florestas, outros tipos de vegetação no Brasil, que são algumas como a Mata Atlântica, a Mata dos Pinhais, o Cerrado, a Caatinga, Campos, Pantanal e vegetação litorânea. E agora vamos para um outro tópico muito importante que nós estudamos no ano passado, que é justamente sobre a formação e a regionalização do território brasileiro. E vale ressaltar que essa formação do território brasileiro, ela vai se dar primeiramente como consequência dos longos processos de expansão, resultante justamente do contato, desse contato dos portugueses, dos europeus, com as terras brasileiras, com as terras na América que posteriormente vieram se tornar o Brasil. Então, esse contato de europeus com as terras da América, principalmente essa terra que posteriormente se tornou o Brasil, ela se deu primeiramente pelos portugueses que foram se apropriando do território e justamente conseguiram conquistar um lugar onde viviam cerca de 4 milhões de povos distribuídos, sobretudo povos indígenas distribuídos ao longo do território brasileiro. Então, essa chegada dos portugueses ao Brasil e justamente essa apropriação que os portugueses tiveram do território brasileiro, eles foram principalmente conquistando e foram dominando os povos indígenas que viviam aqui nesse território na época e posteriormente, como os países europeus, muitos países europeus faziam essas mesmas atividades em diferentes terras, então surgiu uma preocupação principalmente de Portugal contra a invasão de outros países, por exemplo, de franceses, de holandeses. Então, devido a isso, eles passaram, por exemplo, a distribuir as porções do território brasileiro para diferentes tipos de pessoas, a fim de justamente evitar que houvesse esse tipo de invasão, que foram as chamadas capitanias hereditárias. Então, essas capitanias hereditárias eram grandes porções de terras que eram doadas para nobres e também para pessoas que ali elas pudessem se fixar e justamente montar seus tipos de negócios. E agora, um outro ponto muito importante que nós estudamos no ano passado é justamente sobre a industrialização e a urbanização brasileira. E vale ressaltar que essa industrialização brasileira, ela se deu de forma tardia. Isso porque até o final do século XIX, as principais formas de economia no Brasil se davam justamente pela produção e exportação do café. O café era a base da economia nacional e ele se expandia ali principalmente entre o sul e sudeste do Brasil. Então, e parte desses lucros obtidos com as exportações do café, eles utilizavam ali para comprar máquinas, mas essas máquinas eram todas no sentido de produzir mais café. Mas ali já no início do século XX, após algumas crises econômicas mundiais, então passou por uma intensa crise justamente essa exportação de café. Então daí já foi se tornando um negócio menos lucrativo. Então, com essa diminuição na exportação do café e também devido ao século XX ser marcado por algumas guerras, alguns países que participavam, que eram grandes líderes nas indústrias e que exportavam matérias para o Brasil, eles deixaram de exportar justamente porque eles estavam envolvidos na guerra. Então, devido a isso, o Brasil passou a deixar de importar aquilo que ele comprava de outros países e a produzir internamente aquilo, justamente para suprir a necessidade da sua população. Então, devido a esse cenário,
foi que o Brasil passou a aderir bastante a essa ideia da industrialização, principalmente deixando de importar os produtos. Então, mais deixando de importar os produtos e fabricando internamente, eles passaram também a ter que importar as máquinas. Então, foi daí, desse período, que o Brasil passou a investir mais nas indústrias. E no período do governo de Juscelino Kubitschek, foi o período que o Brasil mais investiu em indústria, principalmente em indústria do setor automotivo e automobilístico. E o processo de industrialização brasileira, ela vai se dar através de três características importantes. A primeira, que é uma industrialização tardia, ou seja, o Brasil ele vai passar a se industrializar somente 200 anos depois da Revolução Industrial. A segunda característica é justamente marcado pela necessidade de produção interna de alimentos de alimentos e também outros produtos que eles importavam, e por não ter mais a oportunidade de importar, então eles passaram a fabricar internamente. E a terceira característica da industrialização brasileira vai ser justamente a dependência de capital estrangeiro, capital e tecnologia estrangeira. Tanto que, por exemplo, eles passaram a importar máquinas de outros países para poder implementar a industrialização aqui no Brasil. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre a revisão dos conteúdos que estudamos no ano passado do 7º ano, e eu espero aí que vocês tenham gostado bastante, que tenham relembrado. Então, mas antes de você sair, eu peço aí que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!